O que o Código Civil traz em relação às principais diferenças entre comodato e o mútuo? A principal diferença reside no fim pelo qual os contratantes se aproximaram. Um, para fazer o comodato, dois, para fazer o mútuo. De comodato, um empréstimo de uso, e mútuo, por sua vez, um empréstimo de consumo. O que isso significa? Que quando o comodatário recebe o bem no contrato de comodato, ele recebe para utilizar a coisa. Já no contrato de mútuo, quando o mutuário recebe, ele pode usufruir, consumir, ele pode esgotar, esvair o fim daquele bem, porque esse bem pode ser substituído por outro da mesma espécie, quantidade e qualidade. Contrato de comodato. O conceito do contrato de comodato seria o seguinte: empréstimo pelo qual o comodante empresta bem ao comodatário para que o comodatário possa utilizar a coisa e depois devolvê-la. Notem vocês que pelo artigo 579 do Código, o contrato de comodato, ele vai gerar ao comodatário uma característica que é de se tornar possuidor direto, enquanto o comodante será um possuidor indireto. Logo, o contrato de comodato não tem por objetivo a transferência do domínio, característica que é presente no mútuo, e nós já vamos entender melhor essa ideia. No contrato de comodato, como o empréstimo é de bem infungível, o mesmo bem deve ser devolvido do comodatário ao comodante. Este é o conceito, então, vamos voltar a ele. Empréstimo pelo qual o comodante empresta bem infungível e em caráter gratuito ao comodatário, que por ser possuidor direto, deve restituir o bem ao comodante. Uma característica muito importante deste contrato de comodato é a natureza real do contrato. O contrato ele só vai produzir efeitos, ele só se perfaz com a entrega da coisa. Logo, o contrato de comodato não tem natureza consensual, ele é de natureza real. Ao mesmo tempo que ele detém a natureza real, ele também é um contrato unilateral. Prosseguindo, primeiro para essa abordagem, após essa abordagem do conceito, vamos no segundo momento trabalhar a questão da qualificação das partes, como que elas são chamadas. As partes no contrato de comodato são identificadas como comodante e comodatário. De um lado, o comodante entrega a coisa infungível ao comodatário. Comodatário, ele depois tem o dever de restituir o bem do mesmo modo que a recebeu. Então, os contratantes do contrato obrigatoriamente devem receber essa nomenclatura: comodante, comodatário. E entre essas pessoas não vai existir, então, a transferência do domínio, porque o empréstimo é meramente para o uso. Prosseguindo no estudo, como características desse contrato, eu gosto de adotar a classificação do Caio Mário. E o Caio Mário fala o seguinte: são elementos do contrato de comodato. O elemento subjetivo fala das pessoas e o elemento objetivo fala do elemento, o aspecto material, o objeto que vai ser dado em empréstimo e o prazo. Elemento subjetivo, pessoas. Para além da figura da capacidade, o Código Civil, no artigo 580, também aborda a figura da legitimidade, que é uma característica específica daqueles que estão dentro do contrato de comodato. No contrato de comodato, não pode o tutor, curador ou administradores em geral darem em comodato o bem que pertence aos seus administrados. Isso por um fator muito próprio do contrato de comodato, que é a figura do empréstimo ser gratuito. Se isso acontecer nos termos do artigo 580, ou seja, se o administrador der um bem em comodato do seu administrado, só pode ser feito com autorização judicial. Esta é a restrição do Código Civil no artigo 580. Esse é o elemento subjetivo. Partes, para além da capacidade, elas devem deter a legitimidade específica prevista no artigo 580 e para dar em comodato bem, quando envolver partes que estão passando por um fator que envolva a administração da coisa, precisa de autorização judicial. O segundo elemento, o elemento objetivo, trata do bem do contrato, da coisa em si e do seu prazo. O bem, como nós já colocamos, ele é infungível, mas existe um detalhe aqui que a doutrina
coloca como exceção. É possível dar em empréstimo bem em caráter fungível se no próprio contrato ficar delimitado que, apesar de ter natureza fungível, o bem não poderá ser consumido, usufruído na sua integralidade pelo comodatário. É o chamado bem em caráter de ostentação. Vamos supor que 2 garrafas de uma dada bebida seja dada em empréstimo ao comodatário durante uma festa. Mas esse comodatário ele não vai poder fazer uso, a ingestão da bebida. Aquilo vai ficar meramente como uma ostentação. Então, se não for consumido, este bem, que naturalmente ele tem um caráter de consumível, ele pode ser dado em empréstimo. Empréstimo que vai ter um bem fungível por natureza, mas que por vontade das partes se tornará infungível. Essa é a exceção admitida pela doutrina. E o outro ponto dentro do elemento objetivo diz respeito ao prazo. Prazo que pode ser determinado ou determinável. Com uma observação, é importante pegar aqui o que diz o artigo 581 do Código Civil, no que tange a estipulação de um prazo no contrato a partir da utilidade a ser atribuída pelas partes. Se por um acaso um contrato ele começa sem um prazo definido, deve ser observado então, no momento em que o comodante solicitar o bem ao comodatário, o fim pelo qual o contrato for feito. O artigo 581 acaba colocando uma situação de grave risco pelo comodante se ele desejar a retomada do bem antecipadamente, antes do cumprimento do fim do contrato. Para ele fazer isso, ele tem que provar um estado de necessidade e urgência e comunicar isso perante o Poder Judiciário. É uma situação de risco, o mais recomendável é que o contrato de comodato tenha prazo definido. Por fim, para a gente finalizar o assunto do contrato de comodato, é importante destacar aqui quais são as responsabilidades do comodatário. Eu vou elencar 5 responsabilidades do comodatário. A primeira, usar a coisa. A segunda, conservá-la. Conservá-la e usá-la do mesmo modo em que foi entregue o bem, do comodante ao comodatário. Repetindo, primeira responsabilidade do comodatário, usar. Segunda, conservar. Terceira responsabilidade, ele vai responder pelos riscos inerentes à coisa. E ele responde pelos riscos inerentes à coisa porque mesmo sendo um contrato de comodato, um contrato que envolve bem infungível, que não transfere o domínio, o comodatário, como eu disse logo no início, é um possuidor direto. Na sequência, a responsabilidade do comodatário pelos riscos da coisa dá a ele o dever de indenizar o comodante caso algo ocorra em relação ao bem. Algo ocorra promovendo um dano à coisa que não pertence ao comodatário. Na sequência, a responsabilidade também do comodatário é de pagar as despesas do contrato, conforme disciplinado no artigo 584. E por fim, nessa sistematização de 5 responsabilidades, a última responsabilidade é aquela que envolve o dever de restituição do bem, do comodatário ao comodante. Vamos voltar num ponto aqui, um ponto importante, conforme disposto no artigo 584 do Código Civil, sobre as despesas do contrato. Para isso, eu vou ler o que diz o artigo 584 para vocês. Ele diz o seguinte: o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Notem a abordagem do legislador. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante. A doutrina faz uma interpretação distinta dessa norma. A doutrina divide as despesas do contrato de comodato em despesas ordinárias e extraordinárias. As despesas ordinárias são aquelas que são inerentes ao próprio uso do bem. Vamos imaginar aqui o empréstimo de um carro. O combustível do carro, ele é um instrumento
que vai fazer com que o carro seja utilizado. Sem combustível não faz sentido falar em empréstimo do veículo. Quem paga essas despesas referentes ao combustível colocado no carro? É o próprio comodatário. E ele não pode, portanto, pedir reembolso disso ao comodante. Agora, vamos supor que ao utilizar o veículo, o comodatário perceba que o carro parou porque há um grave problema no motor. E para que ele continue fazendo uso do bem conforme disciplinado no contrato de comodato, ele vai então fazer o reparo desse motor. O reparo do motor, que é algo que vai ficar inerente à coisa e que depois vai ser útil para o próprio dono, que é o comodante, essa despesa relacionada ao motor, ela pode sim ser passível de reembolso, porque ela é uma despesa extraordinária, foge à regra ordinária de utilização da coisa. Então, despesas extraordinárias são passíveis de reembolso. As despesas ordinárias não são passíveis de reembolso. Eu espero que essa sistematização, esse resumo tenha sido útil para vocês. Bons estudos para todo mundo, boa tarde, bom dia, boa noite, para quem está estudando de madrugada, boa madrugada, e se tiver alguma dúvida eu continuo à disposição de vocês. Um grande abraço a todos e a todas, pessoal!